Você não percebe a importância de cuidar do corpo até que o médico diz que sua situação é delicada. Não valoriza o momento em que seus filhos são crianças, até que chega o dia em que eles crescem e não querem mais brincar com você. Faça de hoje um dia de valorização das pequenas ou grandes bênçãos que recebeu de Deus. Valorize pessoas, seja grato por tudo e seja feliz. Não se esqueça hoje de que ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei.
já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. É isso aí, ouvinte. Estamos aqui mais uma vez no programa Falando de Esperança, ao vivo. Quero mandar um abraço aí para você, ouvinte, que nos acompanha aqui na Rádio Estilo FM 105,7. Você que ainda não conseguiu acessar aí mais uma vez, eu sempre gosto de repetir e falar. Você pode ouvir a Rádio Estilo FM pelo aplicativo. Você baixa lá a Rádiosnet, também você é mais rápido de achar o aplicativo. Rádio Estilo FM, pode baixar também o aplicativo da rádio e ficar ligadinho aí. E estamos aqui juntinhos aqui, mais uma vez aqui com o nosso amigo estudante de teologia, né? Robson, pastor Robson. Aí, tudo certo, gente? Tranquilo, na paz de Cristo? Estamos aí mais uma vez no programa Falando de Esperança, para a gente poder transportar a palavra de Deus e a esperança para cada um dos ouvintes. Amém? Isso aí, viemos aí de uma maratona espiritual muito bacana. Tivemos aí juntos, né, pastor Robson e eu, lá no Congresso Jovem da região Fluminense, da ARF, né, Associação Rio Fluminense, né, dos Adventistas do Sétimo Dia. Ficamos ali o dia todo, né, adorando, louvando. E o Robson, o pastor Robson, teve uma oportunidade lá também, abordou um assunto lá muito pertinente para os nossos dias. E como nós não tivemos tempo ainda de terminar um assunto muito interessante, ele manifestou o desejo de estar aqui conosco e hoje está juntinho, ligadinho aqui hoje com a gente para poder falarmos então de cultura pop e o jovem cristão. E o jovem cristão. É porque é um assunto que é muito atual para os nossos dias, né? E estamos aqui para poder alertar. Estamos aqui para poder abrir a mente, dar uma luz, né? Ou muito como o jovem gosta de falar, dar um bizu. Dar um bizu, pegar a visão. Pega a visão, é o bizu. Minha filha que fala comigo. Vou pegar bizu, pai. Bizu é da sua erva, agora pega a visão. É isso daí. Então, querido ouvinte, querido amado e amigo, você que está aí ligadinho, chama aí o papai, a mamãe, que você aumenta o rádio aí, aumenta o som, porque vamos falar desse assunto aqui muito interessante. Mas, antes de falarmos de qualquer outra coisa, vamos falar com Deus? Vamos falar. Por favor, nos conduz em oração. Vamos lá? Vamos orar, galera. Querido Deus e amado Pai, nós queremos estar na Tua presença agora e ao abrir a Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito Santo possa falar não só a nós que estamos aqui no estúdio, Senhor, mas a cada lá que está acessando a internet, que está escutando no seu rádio, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando essas famílias também. Senhor, que o Senhor possa também perdoar os nossos pecados. Nós estamos purificando, pedindo essa purificação para que a gente possa louvar e engrandecer o Teu nome. Aceite, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E esse programa ele só acontece por conta dos nossos amigos patrocinadores. Mandar um abraço aqui para o Anderson, né, da Car Anderson Mecânica, ali na Avenida Galo Branco, número 99, que fica ali na Avenida Maricá. Basta você chegar lá falando que é ouvinte do Falando de Esperança, né? O Fé. O Falando de Esperança, quando você diminui ali, o Fé. Você que trabalha com isso, né? Já entendeu, né? Eu entendi a sua ideia. Eu falo que o seu programa Falando de Esperança, ele é o atrativo, o nome. Falando de Esperança alcança qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer público. E eu gosto desse nome, muito bom. Bacana. E a esperança é Jesus, né? Exatamente. A gente, no momento aqui, me fez lembrar, né? Falei de esperança, me fez lembrar uma amiga que encontra-se internada também, precisando de nossas orações. Você, querido ouvinte, que nos alcança, que alcança agora essa voz, eu peço que você ore pela Gorete. Gorete é uma amiga nossa, que é nova, né? Teve um problema, né? Teve um derrame
e ela precisa de muito nas orações, mas geralmente é fatal isso. E os médicos disseram que por um milagre não atingiu certa parte do cérebro lá e ela está estável, mas ela precisa que a pressão dela baixe para fazer a cirurgia. Então nós estamos nessa corrente aí, orando, buscando para que ela consiga fazer essa cirurgia e voltar à convivência conosco aí. Amém? Querido ouvinte, você então que está aí ligadinho, para um minuto, faça uma oração, lembra dessa jovem que precisa muito de nossas orações. E como nós estávamos falando aqui, nossos amigos, né, patrocinadores, eu queria mandar um abraço aí para o Ariel, né? O Ariel, proprietário do Alt.com eletrônico, né? E ali você pode, tudo quanto é tipo de acessório eletrônico, celular, capa, controle de videogame, qualquer tipo de manutenção que você, às vezes você está com o seu display quebrado aí, você vai lá e ele conserta, ele troca. E eu te digo uma coisa, ele fala o que é melhor para você. Às vezes você pensa que está com o telefone, você quer trocar, comprar um novo. Às vezes você não precisa comprar um telefone novo. Você consegue trocar a tela ali e você vai usar muito, muito, muito ainda o seu celular. Então vale a pena, eu estou indicando, é meu amigo, é patrocinador aqui do programa e está junto com a gente lá. Ele aceita cartão de crédito e débito, entendeu? E você pode então fazer o seu orçamento. Basta você ligar, basta você visitar. Eu vou falar para vocês aqui os endereços, são 2 lojas, né? Loja Alt.com Eletrônicos, Avenida Alzira Vargas, número 212, Santa Luzia, São Gonçalo. Em frente ao Ferro Velho, Santa Luzia, beleza? Aí você vai ligar 021 99 126 1310. Repetindo, 021 99 126 1310. E tem aqui um outro endereço também, a Rua Expedicionário Hugo Gonçalves, número 85, Colubandê. Lá você vai ligar 9752 27 26, alt.com. Os nossos telefones já estão abertos aqui, você pode ligar para cá, para pedir oração. Você vai ligar para poder então informar, pode participar com a gente ao vivo aqui, tá bom? Então você vai ligar para 3857 4268, repetindo, 3857-4268, telefone você vai ligar 96-430-7061, estamos ali na linha já, alguém ligando, pode ser um pedido de oração, mas você, querido ouvinte, querido amigo, pode ligar para cá. Mas voltando aqui ao nosso assunto, amigo, cultura pop cristão, a gente começou, né, naquela semana, tem umas 2 semanas mais ou menos, uma semana mais ou menos que a gente veio aqui, e hoje a gente vai retornar com esse assunto. Que Deus nos abençoe. E eu vou deixar você então já nos conduzir nessa meditação. Amém? Amém. Então, galera, nós estamos juntos aí em mais uma jornada, segunda parte, na verdade. Antes de você propriamente começar, eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas. O Daniel Ferreira, né? Está conosco. O Edson Silva. E um outro ali que fugiu agora. E beleza. Iás de Almerinda. Tem novidade para a igreja de Almerinda, tá bom? Vamos ter algumas programações aqui na Iás de Almerinda. E logo no final, aí já entrou o nosso logo aí, Cultura Pop, o Cristão Adventista. Mas continuando, pode ir. Então, na verdade eu já quero fazer um convite já para cada pessoa que está escutando aí. No dia 2 de novembro e no dia 3 de novembro. No dia 2 de novembro eu vou estar participando junto contigo aqui, Flávio, na IAG de Monjolos, Igreja Adventista de Monjolos ali. A gente está fazendo uma vigília jovem, a vigília jovem distrital ali, tá ok? A partir das 4 horas da tarde até as 11 horas da noite, no dia 2 de novembro. 4 horas da tarde até 11 horas da noite na Igreja Adventista do 7º dia de Monjolos. Todos estão convidados. E já no domingo, na parte do dia 3 de novembro, nós vamos ter o segundo domingo de louvor também, muito especial, também com público variado. É uma programação jovem, mas o público sempre é variado. Vou começar, se eu não me engano, às 9 da manhã, não é? Exato, E ali a gente vai ter música também, louvores,
e também a minha participação lá, eu vou contar o meu testemunho. Então seja você bem-vindo, minha amiga, meu amigo, tá ok? Dia 2, Igreja de Monjolos, a partir de 4 horas da tarde, e no dia 3, no domingo, na Igreja Adventista do bairro Almerinda. Seja bem-vindo, ok? E a sua agenda, tem mais algum outro lugar? Você vai estar por um... Então, não que eu tô me lembrando agora, esses são os mais próximos aí. Amém. A gente vai, Louvado seja Deus. a gente vai, mas a gente tá sendo chamado aí pros lugares, a gente tá participando sim. Cultura pop, o jovem cristão. Bem, relembrando aqui, eu vou tentar relembrar, fazer algumas lembranças daquilo que a gente viu até aqui, na primeira parte desse tema, que é muito importante para nós. Nós vimos o que é cultura pop. Na verdade, a gente explicou um pouco do que é cultura pop. Cultura pop nada mais é do que cultura popular. E cultura popular nada mais é hoje do que aquilo que se tem visto na mídia, aquilo que se tem visto nas casas, aquilo que se tem visto na internet. Tudo isso é cultura pop, tá? E a gente viu, a gente deu alguns exemplos até aqui sobre a cultura pop de hoje. Na verdade, ela é envolvida com herói, ela é envolvida com seriado, ela é envolvida com memes de internet. Hoje, tudo isso faz parte da cultura pop. A música, né? A música, a gente falou também da música. E a gente viu também que não só isso, mas, por exemplo, os filmes como Vingadores, etc. Mas também nós vimos que a globalização fez com que as marcas também fizessem parte da nossa cultura. Então nós vemos hoje aí Facebook, Google, que são marcas que estão nas mídias aí, na internet, mas nós temos também marcas, por exemplo, Abercrombie, que era uma marca americana que muita gente comprou aqui porque estava importando. Ela não tem loja específica aqui, mas por um tempo, acho que 2, 3 anos atrás, o pessoal estava comprando muito. Hollister também estava comprando muito, e são marcas que são americanas. Então, o mundo globalizado fez com que a gente consumisse muita coisa muito rápido, e isso é muito interessante. Produtos que vêm da China para cá, celulares, iPhones que já lançam lá nos Estados Unidos, Xiaomi. já estão aqui. Xiaomi. Xiaomi, Eu tenho né? meu Xiaomi aqui também, é verdade. A Xiaomi só lançou esse ano que ela lançou uma loja oficial aqui, mas eu já tenho há 2 anos um Xiaomi. Eu fiquei um pouquinho tempo para poder adquirir um também, que olha, é impressionante as configurações. Então, exatamente. A gente vê exatamente isso. E a gente falou sobre o que é cultura. Então, na verdade, cultura pop, a gente viu agora o que é cultura. E cultura a gente viu que é o complexo dos padrões de comportamento das crenças, instituições, das manifestações artísticas, intelectuais, transmitidos coletivamente, que típicos de uma sociedade. Ou seja, cultura basicamente é tudo que nos envolve, tá ok? Desde moda até costumes e hábitos, internet. E a gente viu que a globalização também. Globalização nada mais é do que tudo aquilo que envolve o globo, mas que agora está fazendo parte da nossa vida. Então a gente viu que globalização é um processo de aprofundamento internacional de integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação nos países no final do século XX e início do século XXI aí. Então são coisas que estão recentes surgindo aí. Você quer mandar um abraço para alguém, Flávio? Entrou alguém? Entrou o Diogo. Diogo, dou um abraço aí para ele. Então, abraço pro Diogo. Diogo Ferreira. Diogo Ferreira, nosso irmão, nosso parceiro, tá ok? A gente viu também um pouco sobre revelação, mas revelação especial, revelação geral, sobre isso a gente pode até pular. E a gente vai falar agora sobre como Deus se revela através da cultura. No outro programa, a gente falou que a gente deu um trecho de Gênesis capítulo 15, se eu não me engano, onde Abraão, ele faz um pacto com Deus, Deus faz um pacto com Abraão ali, onde a bola de fogo passa no meio dos animais. Ali Deus está passando no meio dos animais que estão repartidos ali, e ali é Deus querendo falar com Abraão, querendo fazer um pacto com Abraão. Nada mais é do que um costume que naquela época já existia, tá ok? Então isso nada mais é do que Deus falando através da cultura para Abraão. Então Deus se revela através da cultura. Nós vimos isso no Antigo Testamento. Vamos ver então no Novo Testamento como é que é. Então vamos dar uma olhada em Atos capítulo 17. Quem tem a Bíblia em mão, celular, tablet, tá com o computador aí, no seu notebook, no seu computador de mesa.
Atos capítulo 17. Vamos ver agora Paulo falando, usando a cultura para poder alcançar os gentios daquela época, tá ok? Atos 17. Vamos ver a partir do versículo 16, só para eu entender o contexto ali. Vou só falar o contexto rapidinho aqui. Ele está na cidade de Atenas, tá ok? E ali ele está pregando para os gentios. Gentio nada mais é do que pessoas que não eram judias, que não eram judeus, né? E também pessoas que não eram cristãs. Então ele está pregando ali para o povo que é basicamente pagão, vamos colocar assim, né? E muitos ateus ali, filósofos, etc. Versículo 16 diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria minante na cidade. Por isso, desertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros falando também: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Vou só dar um exemplo aqui de quem são esses filósofos epicureus e estoicos, tá ok? Epicureus vem da linhagem de Epicuro, ou Epícoro, para alguns, que na verdade é um filósofo também, que tinha por base mais ideias filosóficas ateias e pagãs, tá ok? Os estoicos também eram mais envolvidos com ateísmo e também não criam em Deus. Então ele está falando de filosofia, de gente que se apegava mais à sabedoria e não acreditava em nenhum Deus, ou acreditava nos deuses mitológicos gregos, tá ok? E ele está falando simplesmente para esse. Eles estão falando: quem é que fala esse tagarela aí? O que ele está querendo dizer? E aí no versículo 19 diz assim: então tomando consigo, o levaram ao Areópago. Areópago nada mais é do que um local onde eles debatiam filosofia. Não é um lugar onde tinha teto. Era uma pedra que ficava num lugar alto e eles ficavam sentados na pedra e batendo papo. E eles ficavam filosofando e perguntando, papo de filósofo, perguntando e respondendo. Basicamente isso, tá? E ele diz assim, a pergunta que fizeram para ele: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Versículo 20: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Todo mundo falava que Paulo estava lá e estava ensinando algo novo para o pessoal. E ele diz assim: Paulo levantou-se, versículo 22, no meio do Areópago e disse: senhoras e senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo já faz um elogio para esse povo. E no versículo 23 ele diz: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Bem, vou só mostrar para vocês aqui o contexto de novo. Dentro de Atenas, da cidade de Atenas, existiam vários altares de vários deuses mitológicos. Então, Atenas, Zeus, a gente vê ali Apolo e por aí outros deuses que, na verdade, existiam ali, até imagens até de filósofos, mas mais de deuses mitológicos. E a gente percebe Afrodite, a gente percebe que ali eles já estavam, eles já tinham como costume fazer isso, mas Paulo observou que tinha um altar no meio da cidade que estava vazio, e simplesmente vazio, não tinha nome de ninguém, era um altar que estava lá, mas não tinha o nome do Deus. E ele aproveitou esse gancho, essa chance para poder falar: tá vendo aquele Deus lá, daquele altar, o Deus desconhecido? Esse é o Deus em quem eu venho trazer para vocês. Sabe o que ele está falando? Ele está usando uma cultura grega para poder pregar para os gregos. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Deus usa a cultura para poder pregar para o grego. Mas olha só que interessante. Nenhum momento você vê Paulo fazendo um caminho contrário, pegando elementos de fora do contexto judaico para poder pregar para os judeus. Ele simplesmente faz um trabalho, um movimento centrípedo. Ou seja, ele faz pregando para os de fora, para a cultura de fora, para trazer para dentro.
trazer para Jesus. Tá me ligando uma antena aqui, hein? Então pode comentar, comenta. Isso significa que muitas das vezes a gente não tem que se adequar à moda. Exatamente, a gente não tem cultura que- externa, a cultura modinha, secular. né? A modinha aí, porque dentro do mundo gospel hoje, dentro do mundo evangélico, existe uma modinha também que vai ditando as regras conforme a gente vai vendo aí, e não é necessariamente bem assim. Se você for parar e pensar genuinamente, os apóstolos discípulos eles foram categóricos ali na mensagem ao mundo. Então, e esse trabalho é um trabalho, é que muita gente não percebe isso na Bíblia. Mas a grande verdade é que o movimento dos apóstolos, principalmente de Paulo, como ele prega muito para fora, para os gentios, para quem não conhecia, e até para judeus que moravam em outra cultura, ele faz o movimento de fora para dentro. Ele prega para os gentios, para aqueles que não conheciam Jesus, de fora para dentro, pegando a cultura deles para trazer para dentro do evangelho verdadeiro. E você não vê nenhum momento, absolutamente nenhum momento, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eles usando elementos judaicos ou cristãos pegando elementos de cultura de fora para poder pregar para os judeus e para os cristãos. Então a gente percebe claramente que Deus ele tem uma intenção através de Paulo, que é fazer o trabalho centrípedo. No caso pegar aquele de fora para trazer para o centro. E o centro é a cultura de Jesus, a cultura da Bíblia, a cultura que na verdade é a cultura salvadora. Por isso tem essa divisão de santo e profano, que tanto se faz, tanto se observa no Novo Testamento também. Tá ok? Quer comentar mais alguma coisa? Pode comentar. Não. Então a gente já viu Atos 17, tá ok? E agora a gente vai ver Colossenses. Colossenses também tem um texto muito interessante que a gente vai abordar. É aquele do carro? Hã? É aquele do carro? Não, não é esse não. Aquele que a gente fez o É vídeo. esse do vídeo aí, exatamente. Colossenses, é esse mesmo, agora eu lembrei. A gente fez um vídeo no carro esses dias e a gente usou esse texto para poder falar. Colossenses, deixa eu só ver se é o capítulo 2 ou 3, mas já vou falar para vocês, é o capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tremendo, pra galera que tá em tremendo isso aí. casa. Vou esperar vocês acharem aí. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Então a gente já viu que Atos, Paulo usa a cultura externa para poder pregar para os externos que não criam em Jesus, para poder trazer para o centro a verdade que é Jesus Cristo, tá ok? E agora a gente vai ver Colossenses capítulo 8, que diz o seguinte, ó: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Sabe o que você quer dizer aqui, ô Flávio? Sabe o que quer dizer isso aqui? Quer falar pra mim o que quer dizer ou você quer que eu explique? Fala você. Olha só, nós vemos basicamente que ele está falando que existe uma tradição, uma filosofia, e ele fala para que a gente não possa se enganar e não possa se enredar por filosofias e vãs sutilezas, que são o quê? São os enganos, que ele diz que são tradição de homens. E ele diz, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Sabe o que ele está querendo dizer aqui para mim? E para você? E para quem está escutando em casa? Ele está querendo dizer que há dois tipos de cultura na Bíblia. Há dois tipos de cultura. A cultura da verdade, a cultura da Bíblia, a cultura que mostra realmente onde é que está o centro da nossa vida, o centro que é Jesus Cristo. E ele diz que a outra cultura, a cultura que é de vãs sutileza, a cultura de filosofia e tradições dos homens, que são rudimentos do mundo, essa filosofia, essa cultura é uma cultura que não eleva ao espírito, é uma cultura que traz inclusive o engano e obviamente onde tem engano tem obra de Satanás, é uma cultura que não faz menção a Cristo, é uma cultura que edifica somente a homens, e essa cultura a gente tem que se afastar, essa cultura a gente tem que deixar de lado, essa cultura a gente tem que fazer com que fique longe da nossa família e da nossa casa.
a gente tem que entender que Satanás, ele odeia o ser humano, né? E ele tem suas ferramentas. Assim como nós estamos aqui comunicando a vocês, pode ter certeza que ele tem suas ferramentas. Então ele vai usar tudo, e esse é o pacto que ele sempre oferece, né? Ele sempre oferece as coisas mais ricas do mundo. Ele vai usar essas ferramentas, dinheiro, poder, para enganar, se possível, os escolhidos. Na verdade, a Bíblia fala exatamente sobre essa parte também, e não é só esse trecho que nós lemos aqui, quando ele faz um paralelo entre culturas. Eu estou falando a palavra cultura para a gente tentar compreender. O mundo em si, né? O mundo em si. Ele faz sempre uma divisão daquilo que é da Bíblia, daquilo que é de Jesus, daquilo que é puro, daquilo que é santo, para aquilo que é profano, para aquilo que realmente engana, para aquilo que realmente não é a verdade, aquilo que é mentira. Mas ele se mascara, né? Ele usa o moderno, ele usa o inteligente, né? Que as coisas são novas, mas os enganos são sempre os mesmos. Na verdade, o mundo tem percebido que Satanás ele está se mascarando. Na verdade, a pior parte é que em muitas religiões ele tem adentrado e ele não tem sido percebido. Inclusive em muitas religiões cristãs, e é difícil eu falar isso, mas tem que se falar a verdade. Tem muitas igrejas que estão abrindo as portas para aquilo que é profano, para aquilo que é mundano, e adentrando dentro das igrejas. E nós vimos que na Bíblia não é bem assim que acontece. E com isso ele vai se mascarando ali, vai conseguindo transformar a mente, né, das pessoas. E conseguindo adeptos. A grande verdade é essa. E as pessoas vão ficando cada vez mais insubordinadas. Exatamente. Porque vai entrando numa cultura assim de que eu posso tudo, eu não tenho regras, e é a mesma fala que ele fez no céu. Exatamente. Na verdade, você percebe, por exemplo, que os vídeos motivacionais do YouTube que a gente vê, a gente percebe claramente que os vídeos motivacionais, eles falam que você pode qualquer coisa no mundo, que você é aquilo que você quer ser, você pode qualquer coisa, você pode conquistar na verdade, o mundo, e você não depende de ninguém, apenas de você mesmo. De você mesmo. Isso, por exemplo, já é algo... Você sabe que isso ele é exatamente nova era, né? E isso já é, inclusive, a mensagem que a nova Porque era traz. A nova era, ela traz essa mensagem de que você é energia, e a energia que você precisa está dentro de você, né? Falando um pouco de desenho, né? Que falava que é só você deixar explodir o cosmos, lembra disso? Lembro então de você tem o poder dentro de você e você pode, enfim. É exatamente isso. Então, irmãs e irmãos, eu digo a vocês, atentem-se para o que vocês estão consumindo de mídia, para o que vocês estão consumindo de qualquer tipo de mídia, até de roupa que você se veste. Atente-se. Jesus escolheu você para ser separado, para ser santo. E eu tenho visto cristãos se envolvendo com coisas seculares, com coisas mundanas, onde que se eu passar na rua, ou se eu conversar com vocês na rua, para alguns, a gente não difere qual é realmente aquele que é cristão e aquele que é mundano, porque tem se misturado tanto que a gente não tem agora sido parte de um povo separado. A gente tem sido parte de um povo que parece que é junto e parece que é a mesma coisa. E você percebe isso em igrejas, você percebe isso em jovens, você percebe isso inclusive em adultos e idosos que hoje em dia estão apegados, inclusive viciados em celular e viciados em séries de Netflix e viciados e estão consumindo aquilo que o mundo consome. E nós vemos que a palavra de Deus, esse aqui é um versículo que nós falamos, mas a palavra de Deus ela tem vários outros versículos onde há uma separação daquilo que é santo e que é profano. Fica com isso na cabeça, santo e profano, para vocês aprenderem e lembrarem. Tá ok? Pode falar, Flávio. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu estou com medo de cortar o seu raciocínio aí. Mas pode falar, irmão. O que acontece? Quando o anjo chegou lá na porta de Ló, né? Ele deu uma oportunidade para ele, ó, vai lá buscar seus filhos. Creio eu que se o anjo, né, não usando o seu poder que o Espírito Santo dá, tivesse saído para procurar os filhos de Ló, ele não saberia quem era. Não saberia. Porque ele estaria tão igual às pessoas dali daquela época que se não fosse o Espírito Santo revelar ou falar com ele, ó, esse aí é o filho, ou então até o próprio Ló falar, não, esse é meu filho.
porque fazia as mesmas coisas que o mundo estava fazendo. E tanto é que eles não foram encontrados, né? Esse é um desafio que eu passo para cada um de casa. E se você é mãe, se você é pai, e seu filho não está escutando aqui, procure saber o que seu filho tem consumido. Você, mãe, você, pai, procure saber qual é o exemplo de consumo que você está dando para sua família. Você, jovem, procura pensar o que você tem consumido. Será que você tem sido realmente santo aos olhos de Deus? Será que realmente você tem praticado aquilo que é bom, aquilo que realmente é amor, aquilo que realmente traz justiça, aquilo que realmente você pode edificar para a sua vida espiritual, aquilo que o Espírito Santo tem tocado no seu coração para que você possa assistir? Na verdade, esse é o maior desafio de nós cristãos hoje. É nos tornarmos santos e nos permanecermos santos. Porque se nós temos que ser o exemplo para a sociedade, aí está o maior desafio que a gente tem. Ficar longe daquilo que realmente faz mal para a nossa vida. Mas nós temos o último versículo que a gente vai ler aqui, e na verdade é o versículo que fecha esse tema. A gente não vai ter uma terceira parte, a gente teve uma primeira parte e a gente vai finalizar com essa segunda parte, tá ok? E esse texto, ele tá lá, deixa eu só me lembrar aqui, ele tá lá em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, peço que o pessoal de casa acompanhe. Romanos capítulo 12, é um texto muito conhecido, mas a gente vai refletir ele de uma maneira talvez diferente para alguns. Romanos capítulo 12, versículo 2, muito conhecido esse texto bíblico, e ele diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Bem, eu vou explicar para vocês. E não vos conformeis com este século. A palavra século, na verdade, no grego, ela significa, no seu original, ela tem alguns significados, tá? Ela foi traduzida no século, mas ela não significa século na propriamente dita no grego. Ela pode significar mundo, ela pode significar era, ela pode significar tempo, ela pode significar várias coisas. O século até pode ser trazido aqui como uma tradução legal até, mas ela significa literalmente essas coisas. E ele diz assim: não vos conformeis com esse século, ou não vos conformeis com esse tempo, vamos botar assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que interessante, transformar pela renovação da vossa mente. Renovar não é algo que eu me torno novo e simplesmente me tornei novo. E simplesmente Romanos e Paulo está falando aqui para um grupo de cristãos e para um grupo de gentios que estavam se tornando cristãos. Então ele está falando inclusive aqui para a gente hoje. Ele diz renovação. Renovar não é algo que se torna novo e fica novo para sempre. Ele está falando de renovar, é algo que é um progresso, é algo que é um processo. E ele diz, é algo que pode se tornar, inclusive, diário em nossa vida. E o convite de Paulo é exatamente esse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Onde está a minha mente? A minha mente está onde? Eu tenho que renová-la todos os dias. E ele diz, sabe por que isso significa? É um processo que é de dentro para fora. Quem faz isso é o Espírito Santo. É um processo de renovação diária, de dentro para fora, inclusive elevando a minha mente mais perto do Senhor Jesus. Na verdade, esse é o desafio que nós temos. E ele continua dizendo assim, vou reler tudo de novo. E não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha que desafio que Paulo faz para nós. Olha o desafio que é transformar a nossa mente pela renovação diária, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita, qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Na verdade, esse é o convite que Deus tem, e é mais um versículo que a gente coloca à disposição do ouvinte, à disposição da família, à disposição do jovem, da criança, de todas as pessoas que escutam essa rádio.
façam o possível para estarem dentro da cultura da Bíblia. A cultura da Bíblia, na verdade, é quem renova. E eu vou pegar uma outra tradução da Bíblia, a Mensagem, e eu vou falar para vocês aqui porque, na verdade, ela vai explicar exatamente o ponto em que eu estou querendo falar para o ouvinte de casa e a ouvinte de casa. Diz assim, ó: a Mensagem, a Bíblia, a Mensagem, tradução a Mensagem, é uma paráfrase, tá ok? Não é muito considerada para muitos teólogos, mas ele diz assim, ó: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Amém? Amém, louvado seja Deus. Então, fica aqui a nossa mensagem, que você possa meditar, refletir sobre o que realmente vocês em casa têm consumido e o que realmente tem edificado a família de vocês, e aquilo que vocês realmente podem se afastar porque realmente não tem trazido realmente o Espírito Santo, não tem sido edificado na casa de vocês através dessas mídias. Então, que Deus possa estar abençoando vocês. Fica aqui o nosso carinho, a nossa atenção, e que vocês possam estar sendo abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi. É isso aí, cultura pop e o cristão adventista. Nós vamos voltar depois com mais assuntos. Tem um testemunho bacana aqui, e que você possa realmente entender o que o Espírito Santo está te dizendo nessa manhã, porque é uma armadilha que tem na nossa cultura aí, e a gente tem que ficar atento a isso. Queria dar um recado aqui para você, querido ouvinte, querido amigo que está agora me ouvindo. É o seguinte: a Escola Adventista chegou em São Gonçalo. Estamos aqui juntos. Eu quero falar para você que está ouvindo agora, vai chegar lá na Escola Adventista ali, próximo, em frente ao Guanabara ali, onde era antigo Plínio Leite, e vai fazer a sua matrícula. Basta você procurar, falar que é ouvinte da Rádio Estilo FM, falar que foi o Flávio Galdino que te enviou lá. Queridos amigos, você que tem condomínio aí, mora no condomínio, nós temos um representante que está indo aí fazer as parcerias, né? E ele vai fazer a parceria para que você tenha um desconto especial naquele momento que você for lá procurar saber e colocar o seu filho numa escola cristã, tradicional, uma escola, primeira escola, né, de nível de tecnologia e ensino no Brasil. Então eu quero falar para vocês, é algo novo, está chegando em São Gonçalo. Vá lá, faça a sua matrícula no Colégio Adventista de São Gonçalo. Agora sou velho, mas nunca vi. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês. Fique na paz. Amém. Tchau.